Nós te agradecemos, Senhor. E todos disseram amém. Tudo bem, vocês podem se sentar. Certo. Quem são os que estão aqui hoje? Você é de onde? Universidades, politécnicos. E o que mais? Não controlado. Quantos estão aqui vindos das universidades? Levante a mão. Deixe-me ver. Ok. Politécnicos. Entendo. Não controlado. Entendo. Tudo bem. O que mais? É mais ou menos isso. Estão aqui. Terminou a escola. Alguma coisa, hein? Lagos Internacional. Ok. Tem mais alguém de fora aqui? Uau. Ok. Quantos aqui não são ganeses? Ok. Muito bom. Por que você está no acampamento? Vir, você. Por que você está aqui? O que você quer? Tudo bem, por favor. Para fazer o quê? Para receber a unção. Que tipo de microfone é esse? De quem é esse microfone? Não o traga de volta. Ele faz muito barulho. Ok. Você está aqui para receber unção. Certo. Obrigado. E por quê? Por que você está aqui? Chegou a hora disso. Sou muito abençoada. Minha vida sempre muda no primeiro olhar. Decidi que vou vender por isso. Tempo. Agora sei que quando eu chegar, serei abençoado. Então você vem para ser abençoado. Por que você está aqui? Shalha veio para ser fortalecido. Para ser fortalecido. Tudo bem. Por que você está aqui? Vim aqui para aprender mais sobre o ministério. Saiba mais sobre o ministério. Ok. E por que você está aqui? Via. Vim aqui para ser capacitado para o ministério, para fazer o ministério. Ok, bom, tudo bem. Continue assim. Muito bom. Então, embora este seja um acampamento especificamente projetado e dedicado para pessoas que genuinamente desejam se aprofundar e se preparar para o ministério cristão de forma mais completa, é crucial entender que ele não se destina a ser um acampamento para a vida cristã cotidiana, para o dia a dia comum do cristão. Compreende? Não tem nada a ver com a vida cristã, com o cotidiano do cristão. Então, se esse for o seu pensamento, é melhor ir agora. Estou falando sério. Estou falando sério. E quero começar lendo uma escritura que é um pouco obscura na Bíblia King James. Então eu leio muito a Bíblia Padrão Americana, a Nova Bíblia Padrão Americana, que eu acho que é uma tradução muito boa porque ela traz muitas coisas. Bondade. Ok, você está aí? Este é um tipo militarizado de... E é por isso que você precisa ter essa mentalidade quando estiver aqui. Porque se você não tiver essa mente, eu tenho que explicar muitas coisas o tempo todo. Explicando, explicando, explicando. E eu não consigo explicar. E aí você também vai ouvir isso como uma falsa doutrina, entendeu? Então eu não quero pessoas que não querem trabalhar pregando para Deus. Eu não sei quem você é e por que você veio. É por isso que comecei a perguntar o que você está buscando ao vir aqui. Ok,
Mas se você ler 2 Timóteo capitão 2, 4 da Bíblia Americana, diz que nenhum soldado ouça. Por que você não tem a nova versão padrão americana? Então ouça o que estou lendo. Ele diz que nenhum soldado em serviço ativo se envolve nos assuntos da vida cotidiana para que possa agradar aquele que o alistou como soldado. Certo. Então não existe soldado em serviço ativo que se envolva nos assuntos da vida cotidiana. Agora, a vida cotidiana é muito diferente da vida militarizada. Na vida cotidiana, você tem uma esposa, você tem um marido, você tem filhos, você vai para casa, você vem, você sai do trabalho às 5, sai às 4, assiste televisão, segue com a sua vida. Você compra uma casa, constrói uma casa, desenvolve sua vida. Essa não é a vida de um soldado. Um soldado não toma banho. Muitas vezes, um soldado atravessa um rio com suas botas e calças e nunca troca de roupa. Ele nem sequer tira para secar. Seca no corpo. Eles dormem com isso. Eles não comem o que querem comer, comem o que estavam carregando. Eles matam animais. E do mesmo jeito que acendem fogo com gravetos, eles matam pessoas. Eles veem sangue, enterram seus amigos. Eles vão para lugares sabendo que nunca mais vão voltar. Eles dizem tchau. Se algum dia te veem de novo, ficam surpresos. E o que estou dizendo é que essa é a vida de um soldado. Mas um civil ou uma pessoa comum na vida cotidiana. Quando você sai, você diz, te vejo à noite, te vejo às 3 ou te vejo às 4. Vejo você amanhã, mas um soldado não é nada. Vejo você amanhã, talvez você não volte. Você entende? Então Deus está procurando pessoas que tenham a mente daquele soldado. E há muitas escrituras na Bíblia que são para a vida cotidiana. Mas algumas pessoas não percebem isso, sabe? Como na Bíblia. A Bíblia diz que Jesus disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Para os membros da igreja, há muitos. Cristãos que vivem e desfrutam do cristianismo, há de sobra. Mas aqueles que são soldados de Cristo, esses não são tantos. E a vida deles é diferente. Entendeu? Então você precisa ter essa mentalidade enquanto está aqui, de que eu sou. Eu não sou apenas um cristão comum, entendeu? Mas eu sou do tipo de soldado. Aí sim é que toda uma parte realmente importante da Bíblia Sagrada vai passar a se aplicar a você. Por que existe uma grande parte da Bíblia que não se aplica ao civil ou só à vida cotidiana? Não se aplica. Não faz sentido. Vou te dar um exemplo da vida cotidiana. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe. Bem, quando Jesus estava falando com seus discípulos, seus trabalhadores, ele disse, se alguém vier a mim e não odiar seu pai e sua mãe, seus irmãos, suas irmãs, sua esposa, seus filhos e até a sua própria vida também, não pode ser meu discípulo. Isso não é uma escritura comum. Se você não entende, por que a Bíblia diz, honre seu pai? Agora ele diz, bata em seu pai. Agora vamos falar sobre casamento. Maridos, amem suas esposas. Aí ele diz, se alguém vier a mim e não odiar seu pai, sua mãe e sua esposa, não pode ser meu discípulo. Então, existem certos ensinamentos. Alguns de vocês não estão lá, porque não conseguem se relacionar. Não estamos aqui para falar sobre casamentos felizes.
Nós não estamos aqui para construir futuros, carreira. Eu não estou aqui para falar sobre relacionamentos. Então você pode ir agora. Você está ouvindo? Estamos aqui para falar sobre aqueles que querem ser incluídos em uma categoria especial chamados ungidos do Senhor. Você quer ser ungido do Senhor? Tem certeza? Então eu acredito que você vai precisar ter uma mentalidade. Agora, muitas das coisas na Bíblia não têm sentido a menos que você enxergue. E é por isso que o cristianismo não faz sentido para muita gente. Muitas pessoas que vão à igreja estão indo porque estão procurando por algo. Você entende? Elas querem isso, querem aquilo. Ah, eu quero conseguir isso. Eu quero conseguir aquilo. Sabe, em algumas reuniões proféticas e outras reuniões de milagres, as pessoas estão procurando por coisas, não por Deus. Procurando por coisas, até mesmo quando dizem que estão procurando por Deus. Deus é diferente de uma coisa. Se eu estou com alguém com quem eu percebo que a pessoa quer meu dinheiro ou quer algo de mim, eu me sinto diferente de. Se estou com alguém com quem sinto que a pessoa gosta de mim como pessoa, o sentimento é totalmente diferente. Então Deus tem um monte de gente na igreja. Muitas pessoas estão apenas procurando algo que possam conseguir de Deus. Veja, cara, agora Deus está procurando pessoas. Não vai ter tanta gente assim disposta a trabalhar para Ele. Agora, quando você chega a Deus com um objetivo ou visão específica, então muitas coisas na Bíblia passam a fazer sentido. Mas quando você não tem visão, coisas na Bíblia não têm significado. Pregar são palavras sem sentido. Veja bem, porque estou no ministério em um certo ponto da minha jornada ministerial, há coisas que leio hoje que têm um significado muito profundo, que não tinham esse significado antes, mas agora significam muito. Realmente muito, porque estou no ministério. Até mesmo os livros que escrevi, para muitos de nós, significam alguma coisa importante. Mas quando você está passando por uma situação de deslealdade ou está experimentando a deslealdade, então o livro sobre lealdade vai significar algo para você. Um pastor, ele estava zombando do meu livro, sabe? E ele segurou o livro e disse que era sobre lealdade. Ele disse que lealdade não é algo que se ensina. Foi isso que ele disse. Ele disse, lealdade é algo que você exige. É algo que, pela forma como você vive e se comporta, as pessoas serão leais a você. Sim, então foi isso que ele disse. Mas aí, um dia, ele teve uma experiência bastante impactante e reveladora na igreja dele. Um evento que o fez descobrir o quão profundamente desleal um dos seus pastores era. Na verdade, não apenas um, mas vários dos seus pastores. Embora um deles se destacasse em especial por sua traição, e por aí vai, com as consequências se desenrolando a partir desse ponto. Então agora ele começou a valorizar o que eu tinha escrito. O livro passou a ter significado para ele porque agora ele estava tentando controlar a igreja dele. Então, um dia, encontrei com ele em algum lugar e ele me disse, o cara que disse, o que é lealdade? Lealdade não é algo que ensinamos, é algo que exigimos.
Ele me disse, com um sorriso amigável, que ele sempre viaja com pelo menos 5 cópias do seu mais recente e aclamado livro para dar de presente para as pessoas que ele encontra em suas jornadas. Ele me disse, se você precisar de um vendedor para esse livro, eu serei o vendedor. Ele não está mais interessado em exigir lealdade. Então ele me disse, falou para mim, agora eu sou mais ousado do que você. E ele contou que um dia estava pregando na igreja dele e viu uma das esposas dos pastores. Elas estavam sentadas na frente. E ela estava lá sentada, quieta e tranquila daquele jeito. E ele disse para ela, levante-se, vá para o fundo. Ele disse, você pode. Não podemos sentar na frente com uma cara dessas. Então ele a tirou da frente e a colocou no fundo. Porque ele me disse, ele me falou que... Ele disse, agora eu sou mais ousado porque, para mim, eu só reparo nas pessoas que não dizem amém ou nas pessoas que não anotam. Esses são sinais, mas para ele é o rosto da pessoa que faz ele tirar. Entendeu? Você está ouvindo? Então, esse camarada agora passou por certas e significativas experiências e agora ele compreende profundamente aquilo que ele anteriormente desprezava. O que ele não conseguia nem se relacionar. Agora ele estava conseguindo se relacionar com isso. Então, tem muitas coisas com as quais você não consegue se relacionar na igreja. Até comigo. Tem muitas coisas que você nem consegue entender. Até com meus pastores. Tem coisas que eu não posso compartilhar com alguns deles. Às vezes eu venho, quero compartilhar algo e vejo as expressões, então eu. Por isso, às vezes, é melhor pregar só para uma câmera, sem ninguém. Aí você fala, mas ao ver a expressão, percebe que ela busca outra coisa. E você também está falando de algo que a pessoa nem tem interesse. Você está aí? Então, senhoras e senhores, é muito, muito importante que você tenha uma ideia do que quer fazer. E veja, você precisa ter a mentalidade de ser alguém envolvido com aquilo que é empolgante sobre Deus. O chato. Vem para a igreja todo domingo, recebe seu milagre, recebe seu marido, recebe sua esposa, consegue um novo emprego, ganha uma promoção, recebe mais dinheiro. Esse não é o cristianismo da Bíblia. É por isso que o cristianismo, muitas vezes, fica chato e quase vira um jeito de apenas conseguir coisas, mais e mais coisas. Os pastores, que antes guiavam suas congregações, transformaram-se em facilitadores de riqueza material entre os membros da igreja. Atualmente, avaliam sua força e influência pela quantidade de dinheiro e bens que possuem. Você está ouvindo algo? Então, senhoras e senhores, é muito importante ter uma mentalidade. A mentalidade é: eu vou trabalhar para Deus. Eu vou trabalhar para Deus em tempo integral. Eu vou fazer qualquer coisa que eu tiver que fazer. Veja, se você tivesse um funcionário na sua casa, especialmente vocês que são mulheres, ou até mesmo homens, que vão ter uma ajudante doméstica. E essa ajudante diz: eu posso fazer qualquer coisa nesta casa. Eu posso limpar o carro, a casa, o banheiro, a fossa séptica. Em todo lugar. Eu posso limpar, mas só tenho uma condição.
Entre meia-noite e 5 da manhã eu não posso trabalhar e não quero nenhum tipo de perturbação ou qualquer coisa assim. Mas das 5, um minuto depois das 5 ou até um minuto antes da meia-noite, qualquer hora que você me chamar e qualquer coisa que quiser que eu faça, eu posso fazer. Só que tem essas 5 horas. Afinal, um dia tem 24 horas. E tudo o que estou dizendo é que estou disponível por 19. O que há de errado se eu reservar essas 5 horas para as minhas próprias atividades? Você está entendendo? É razoável? É razoável. Mas você gostaria que uma pessoa assim trabalhasse com você? Se a convicção que a pessoa apresenta mostra que ela é de um certo jeito. E alguns de vocês são assim no sentido de que já chegam com uma condição. Quando nós mencionamos a palavra tempo integral, é quase como se você ficasse realmente febril, como se a sua malária estivesse atacando. Break time igual 0.5S. Quando nós mencionamos isso, você entende que a sua malária está chegando, não é mesmo? Sim. Você entende que, quando falamos sobre missionário, aí sua doença aparece, sua epilepsia está vindo. Vários e diversos problemas podem aparecer para você por causa desse bloqueio, que pode ser bastante prejudicial em muitas situações. Deus pode ter até 19. Essas 5 são minhas 5. Elas são sagradas, são intocáveis. Deus não deveria vir aqui nessas 5 horas, mas esse é o seu erro. Quando você prefere se entregar a Deus, você percebe que agora Deus até te deu 12 horas. Maravilhoso. Maravilhoso. Porque quando olho para a minha vida, eu achava que seria muito pobre. Era isso que eu pensava. Mas hoje até meu entendimento sobre o que é riqueza é diferente. Mas na minha cabeça eu seria uma pessoa muito pobre. Na minha cabeça, eu achava que nunca teria nenhuma casa para morar. Minha visão era, se o Senhor me abençoasse, e se eu conseguisse um daqueles apartamentos de alguém, se eu conseguisse um como conquista nesta vida, para morar num apartamento de 2 quartos pelo resto da vida, já estaria bom. Deus agiu poderosamente. Esse era o meu objetivo. Quero dizer, enquanto eu ia, eu dizia que sabia que nunca mais viajaria para o exterior. E veja só, porque hoje sou convidado para tantos países para pregar. Mas se você olhar para a sua vida, percebe que você não é convidado onde está. Eu já estive onde você está. Eu era tão desconhecido quanto você é desconhecido. Eu era tão ninguém quanto você é. E ainda sou um ninguém, mas de certa forma sou conhecido. No ministério, eu nem conhecia ninguém. Você entende? E foi nesse ponto que entreguei minha vida ao ministério e a Deus. Você entende, com a mentalidade de que eu perdi tudo e não teria nada. E eu estava preparado para sofrer e lutar com a minha vida. Entendeu? Mas veja, Deus tem outros planos. E quando você diz que entrega o seu Isaac, agora Deus te devolve milhões de Isaac. E parece que o Isaac que você disse que ia perder, ele nem chega a tirar de você. Mas veja, aqueles que se apegam, é por isso que Jesus disse que quem se apega à sua vida vai perdê-la, e quem entrega a sua vida vai ganhá-la. Então é paradoxal, é maravilhoso. E hoje existem pessoas que, teoricamente, deveriam estar melhores do que eu porque seguiram uma profissão secular ou algo assim. Mas na realidade eu estou muito melhor do que elas e que até trabalham para mim.
ou trabalhariam para mim, entende? Então, já que você veio aqui, que a primeira cura do seu coração seja na realidade de que, Senhor, seja o que for que o Senhor quiser, eu não posso reter nem 5 horas da minha vida de ti. Eu não posso reter o passado dele. Agora, tudo e qualquer coisa que você quiser é para você. Os dias de segurar e dizer, Senhor, eu te dou tudo, exceto isso, já passaram. Você deve estar pronto para fazer qualquer coisa por Deus. Eu não vou me casar. Eu não vou ter dinheiro. Eu nunca vou viajar para lugar nenhum. Eu não vou prosperar. Eu não vou ter nada. Eu nunca vou construir uma casa. E daí se você não construir uma casa? E daí se você não construir uma casa? Não é nada. Você entende? Sim. Entregue-se a Jesus. É só uma questão de tempo. Alguns de vocês com 35 anos estarão mortos. É verdade, não vou mentir para você. Alguns de vocês morrerão na casa dos 20 anos. Você até morre, mas você não sabe. Não sei. É só uma questão de tempo. E veja, Deus está lhe dizendo, dê tudo. Dê tudo. Quando você entrega tudo, você morre. É aí que sua vida começa a florescer. Ninguém sabe a hora em que vai morrer ou viver. Havia uma igreja uma vez. Alguém morreu na igreja, iam enterrá-lo e disseram que queriam fazer o culto na igreja. E disseram para o cara, uma vez que você morreu, seu irmão morreu antes dos 70 anos. Isso significa que ele não tinha fé. Por que um homem de fé, 70 anos? Por que Deus 70 anos? Você não pode ser enterrado na igreja, em casa. Você vê? Esse tipo de ideia é uma ideia antiga. Por que então Jesus Cristo não deveria ter tido nenhuma decência? Nem João Batista e todos, nem Estevão e todos esses caras. Você vê? Não sabemos a hora em que Deus nos chamará. Ninguém sabe a hora. Somos como galinhas numa fazenda. Você nunca sabe quando vão dizer, tem festa. Alguém venha naquele dia e limpe tudo. Você não sabe o que é isso, Natal. Você não sabe. Mesmo na aldeia de Gana, eles não sabem a diferença entre segunda-feira e domingo. Cada dia é um dia. Eles simplesmente fazem, diariamente. Se você for para o norte, eles não sabem a diferença entre domingo, segunda-feira e terça-feira. Não há nada parecido. É só um dia. Sim, você está ouvindo? Então, senhoras e senhores, decidam agora. Caso contrário, você é um coração torto. Você é um coração pervertido diante de Deus. Entregue-se e renda-se a Deus agora, plena e totalmente. E não esconda nada da sua vida miserável. Sua vida não é nada demais. Não é nem um pouco. Quer dizer, você não sabe se é uma vida longa, ou uma vida curta, ou uma vida média. Nunca dá para saber. Vejam só. Quando sofri o acidente no caminho para Tamari, fiquei muito surpreso porque eu tinha a mesma mentalidade que alguns de vocês têm. Sentado ao meu lado estava um profeta tomando banho. Ele estava do meu lado direito. Eu estava dirigindo. Atrás de mim estava meu. Foi isso? Sim. E quem mais era Jason no carro? Sim, Jason, Jonathan, Karen, 3 pessoas, todos pastores e todos muito jovens. Aniversário de alguém naquele dia, julho, entende? Estávamos dirigindo e eu disse, vou fazer a obra de Deus, é uma obra. Lembro de um dia em que disse a um pastor que ia para Tama e ele disse, ei, não tem unção para esses lugares. Você tem unção para esse tipo de lugar? Eu não tenho unção para lugares tão aventureiros assim. Então lá estava eu, me sentindo muito bem por estar indo fazer a obra de Deus em lugares tão aventureiros. E eis que quase morri porque nosso carro capotou daquele jeito. Quando saí do carro, todos em choque. Profeta no carro, não teve revelação.
Ele nunca viu que estava prestes a morrer. Na verdade, quando ele saiu do carro, se eu tivesse morrido hoje, teria ficado surpreso. Você não conseguiu ver porque o dia em que você vai morrer, você não sabe, mesmo que seja profeta. Pai, não faça tudo. Eles sabem uma ou duas coisas. Às vezes eles só sabem uma coisa um pouco mais espetacular, mas é só isso. Depois disso percebi que não era especial. Daquele momento até hoje, não penso mais que terei 70 anos. Vou fazer 80 anos. Se eu tiver 70 anos, eu mesmo ficarei surpreso. Senhor, estou impressionado. A cada ano que vivo, fico surpreso por ainda estar vivo, mas não vejo minha utilidade. Veja, você pode achar que é útil, mas veja Cristo. Quando ele estava vivo, parecia que seus ensinamentos eram a coisa mais importante depois que ele morreu. Os apóstolos, os profetas e os mestres que vieram depois enfatizaram sua morte e ressurreição, não sua vida e seus ensinamentos. Então algumas pessoas questionaram a doutrina de Cristo morrer pelos nossos pecados, ressuscitar dos mortos e derramar seu sangue, dizendo que quando Jesus estava vivo, não era sobre isso que ele falava. Ele pregou sobre tantas outras coisas, mas não sobre sua morte, e sobre ele morrer. Então, por que vocês estão fazendo uma grande doutrina a partir do evento da morte dele? Você entende a pergunta que eles estão fazendo? Sim. Veja, mas a realidade é que, no que diz respeito à obra espiritual, o principal trabalho, se não o único, mas o principal em termos de quase 100% da sua obra, foi o que ele realizou justamente naquela sexta-feira, a Sexta-feira Santa, à tarde. Esse foi o trabalho dele. Então, a obra de Deus não precisa ser algo muito longo que você vai fazer. Isso também é um mistério, entende? Então, é misterioso o que estamos fazendo. O que estou dizendo aqui? Se eu viver mais tempo, sempre agradeço a Deus. Bom, Deus parece ter um motivo para eu ainda estar por aqui. Vou fazer o meu melhor. Amém. E você também precisa saber que o mesmo se aplica a você. Entendeu? Sim, é a graça de Deus. É por isso que você ainda está por aqui. Entendeu? Fora isso, não adianta você estar aqui. Essa mente que ficará aqui para sempre, até os 70, aos 80. Todas essas coisas são todas ilusões. São todas ilusões. Às vezes eu fico triste quando vejo como as pessoas sofreram nesta vida. Só para ouvirem, quando acham que estão prestes a começar a viver, que estão prestes a morrer. Eu me lembro de um irmão e uma irmã. Eles foram embora, sofreram, estudaram em Gana, terminaram a escola como você terminou, foram para o exterior, sofreram lá também. Desde que os conheci, eles estavam estudando. Perdoe. Eles sofriam, trabalhavam, sofriam, trabalhavam, nunca faziam muito. Tentavam pagar empréstimos. E eis que... E bem quando faltavam talvez uns 5 ou 10, talvez entre 5 e 10 anos para terminarem de pagar, então foram diagnosticados com alguma doença e receberam de 2 a 3 anos de vida. Se você fizer isso, vive 1 ano. Se você fizer isso, vive 2 anos. Se você fizer isso, vive 3 anos. Bem na hora que estavam conseguindo. Não terminaram de pagar os empréstimos, mas estavam chegando perto, faltando uns 5 a 10 anos. Então me perguntei, por que sofreram? Qual o motivo? Por que eles estudaram em Gana? Por que foram para a universidade? Por que passaram por tudo o que passaram? E quando eles foram para a América ou para onde quer que tenham ido? Por que estudaram de novo e por tanto tempo? O que estavam fazendo? Para que era e qual era a base disso tudo? Sobre o que é a vida? É por isso que muitas pessoas estão deprimidas e tristes. Porque, ao chegar a certo ponto, se perguntam, o que tem aí?
Quando jovem, difícil enxergar futilidade. Poucos jovens tão sábios os velhos. Muito poucas pessoas jovens pensam como os velhos. Quando você é jovem e consegue pensar de uma maneira mais elevada, você se torna uma pessoa muito avançada nesta vida. Você entende? Se, por exemplo, estiver certo, e se você fosse atingido por uma doença faria morrer, seu pensamento mudaria, seus planos mudaria. Você vai falar, aconselhar, se expressar e agir diferente, pois sua mente estará focada em sua partida iminente. Estou dizendo que você pode ser uma pessoa jovem. Se você olhar para a minha vida, percebo que, mesmo sendo jovem, se eu morresse agora, as pessoas diriam que eu era um homem muito jovem. Eu morri como um homem muito jovem, sabe? E se eu olhar para... Mesmo quando eu era mais novo, com 25 anos, minha mente já estava voltada para Deus e para a eternidade. E eu quero dizer a você, se você se considera meu filho ou minha filha, ou meu filho no ministério, eleve sua mente. Você se torna filho de alguém sendo parecido com essa pessoa. Eu tenho meus problemas terrenos com aspirações terrenas. Você entende? Hoje confesso pecados. Tento limpar isso antes que aconteça. Entende? Não quero ouvir coisas do julgamento. Acha? É uma boa ideia? Sim. Então o que estou dizendo é que se você é filho e filha, então levante os olhos, levante a mente, levante o espírito para ver. Veja além, pense desta forma e seja diferente, sempre. Você entende e escolhe coisas mais elevadas. E deixe Deus construir sua vida e levá-lo a algo maior do que você jamais imaginou. Aleluia! E então, de fato, você será uma pessoa sábia. E realmente você será espiritual. De verdade, você será digno de louros mais altos, vitórias e bênçãos do Senhor. Aleluia! Você está comigo? Ótimo! Então, crianças, isso é uma bênção. Amém. Então eu quero compartilhar com vocês sobre ser ungido do Senhor. Vocês estão prontos para isso? Podemos abrir em 1 Samuel? Agora, em 1 Samuel, você pode observar o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, abençoando as pessoas de forma abundante, concedendo-lhes graça, prosperidade e favor em suas vidas, demonstrando seu amor e cuidado constantes por seu povo. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1. Este versículo narra um momento crucial na história de Israel, quando o profeta Samuel ungiu Saul como o primeiro rei. Ele diz: então Samuel pegou o vaso de azeite, derramou sobre a cabeça dele, o beijou e disse: não te ungiu o Senhor por príncipe sobre a sua herança, break time igual 0.5S para guiar o seu povo? Deixe-me ler na Bíblia King James. Acho que a King James é mais bonita. Você achou? Você encontrou?
Então Samuel pegou um frasco de azeite, derramou cuidadosamente sobre a cabeça dele, o beijou com carinho e disse: Não é porque o Senhor te ungiu para ser o capitão sobre a sua herança, não é mesmo? Amém. Então Saul foi ungido pelo Senhor. Amém. Você está aí? Certo. Agora. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1. Diz assim: Então Samuel também disse a Saul: O Senhor me enviou para te ungir rei sobre o seu povo, sobre Israel. Agora, portanto, ouve a voz das palavras do Senhor. Amém. Agora, 10 para o primeiro 16:1, e o Senhor disse: Até quando você vai chorar por Saul, vendo que eu o rejeitei para que não reine mais sobre Israel? Encha seu chifre com óleo e vá. Eu te enviarei a Jessé, o belemita, porque já me provi de um rei. Tudo bem. Agora, no versículo 13, diz: Então Samuel pegou o chifre de óleo e o ungiu no meio de seus irmãos. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi daquele dia em diante. Então Samuel se levantou e foi até Rama. Amém. Agora, qualquer um que é ungido pelo Senhor é marcado para algo especial. Aleluia! E esse é o significado de ser ungido do Senhor. Tudo bem, você está aí? Ok. Então, no Antigo Testamento, o ungido do Senhor era quase sinônimo de rei. Ok, você está aí? Era praticamente sinônimo de ser rei. E era sinônimo de ser o líder do povo de Deus. Quantos querem ser líderes do povo de Deus? Isso faz de você uma pessoa ungida. Então você precisa ser ungido para ser um rei ou um líder do povo de Deus. Você precisa se tornar uma pessoa ungida. Aleluia! Quantos querem ser ungidos? Tudo bem, agora o próprio fato de você estar aqui é um sinal. Quem fechou todas as janelas? Abra-os, por favor. Abra as janelas atrás de você. Sim. A chuva está chegando ou algo assim? Não está chegando. Se começar a chover, você pode fechar, mas fora isso, deixe aberto. Então Deus está te abençoando, certo, ao te escolher. Agora, Deus escolhe pessoas para ungir. Agora, como você sabe que Deus te escolheu? Essa é uma das coisas sobre ser ungido do Senhor. É uma escolha soberana e divina do Senhor, uma decisão que vem diretamente do alto. E a primeira e mais profunda grande revelação que você precisa ter e compreender sobre o que significa ser ungido do Senhor é o fato inegável e fundamental de que Deus, em sua infinita sabedoria e poder, escolhe soberanamente as pessoas que Ele deseja e as unge com seu espírito e propósito para uma missão específica. Amém. Como você sabe que Deus te escolheu? Essa é uma grande pergunta. Você não acha que Deus te escolheu porque você se sente muito comum, não é? Você sente que está aqui é só um estudante. Você simplesmente acabou vindo e foi entrando no sistema. Então você sente vontade de fazer mais por Deus, mas não se sente especialmente escolhido. Quantos têm essa experiência? Você não tem aquela sensação de ser especial e escolhido. E então eu também tenho a mesma experiência que você. Você entende o que estou dizendo? Tudo bem. Mas eu quero apenas tentar ajudar você a ver que,
Na verdade, Deus escolheu você. Amém. Você encontrou Mateus, capítulo 10? Bem, tudo bem. Ok. Verso 1 diz: Então Jesus chamou seus 12 discípulos. Tudo bem, vamos ler juntos. Da Bíblia King James. Assim. Aleluia. Leia o versículo 5. Amém. Tudo bem. Agora, então em Mateus, capítulo 11, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios. Tudo bem. Escondeste estas coisas importantes e profundas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos e humildes e simples. Sim, Pai, porque isso foi do teu agrado. Versículo 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Amém. Agora, Jesus estava dizendo aqui que ele sabia de tudo que havia experimentado. Ele diz: todas as coisas me foram entregues pelo Pai. Então, tudo que ele experimenta porque o Pai entregou essas coisas a ele. Agora, as 12 pessoas que ele escolheu, se você ler cuidadosamente a Bíblia, vai perceber que ele estava andando pela praia. Ele disse: siga-me. Ele viu os 12. Ele os chamou, ele os enviou. Ele enviou 120 assim por diante. Mas Jesus tinha fé em Deus e acreditava fortemente que tudo o que ele fazia e tudo o que acontecia era algo dado e planejado por Deus. Agora, veja, com o nosso ensino sobre fé acreditamos que chamamos coisas boas são dadas por Deus. Você entende o que estou dizendo? E é isso que está dando base para o divórcio hoje em dia. Porque se você se casa com alguém e depois tem algo que você não gosta na pessoa ou no casamento, então você decide que Deus não foi quem me deu essa esposa. E aí você cita uma escritura e diz: o que Deus uniu, o homem não separe. Mas Deus não uniu essas pessoas. Eu que uni eles, ou o pastor tal uniu eles, ou eu mesmo me uni à pessoa. Então, já que Deus não uniu fulano e fulana, você, João e Gil, Gil e Jack e Gil juntos, então Jack e Gil podem se separar. É mesmo? É, porque nossas mentes foram um pouco afetadas negativamente ou levadas ao erro pelo ensino da fé, que diz que Deus faz o que é chamado de bom em Atos, capítulo 10, mas as nossas definições terrenas não são as definições de Deus. É isso que realmente precisamos aprender. Você entende?
Quando Jesus veio e tentou conseguir discípulos, ele tinha crianças e pessoas sem inteligência, porque disse: escondeu isso dos inteligentes. Se escondeu isso dos inteligentes, quem sobrou? Aqueles que não inteligentes. Então Jesus sabia Tiago, João, Pedro não eram inteligentes. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Que você escondeu o evangelho das pessoas inteligentes e entregou para essas pessoas sem inteligência, cujo ser e único trabalho é pescar. E agora ele, para de se sentir triste por esses serem seus únicos membros, mas ao invés disso, ele é muito grato porque sabe que todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai. Aleluia! Por exemplo, se eu olhar para a nossa igreja, se você quiser, pode assistir na TV e ver as diferentes igrejas. Você vai ver que a Lighthouse está cheia de pessoas mais jovens. Você percebeu que isso foi entregue a mim pelo meu Pai? Isso não é uma desvantagem. Uma desvantagem é o que Deus me deu. É o que Deus nos deu. Não é algo ruim. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, se você se casar com alguém que te preocupa ou te dá muitos problemas, você tem que correr. Lembre-se deste versículo. Isso também faz parte do plano de Deus para a sua vida e essa coisa foi entregue a você por Deus. Caso contrário, quando dizemos o que Deus uniu, o homem não separe. Quanto a mim, eu ainda não vi Deus celebrando nenhum casamento antes. Eu nunca vi Deus celebrando um casamento desde que comecei. Também nunca vi Deus pegar alguém do Legon Hall e levar essa pessoa até o The Hall para apresentá-la e dizer: quero que você case com essa pessoa. Nunca vi isso antes. E ainda assim, a Escritura diz: no que diz respeito ao casamento, o que Deus uniu, o homem não separe. Isso significa que, mesmo que o seu casamento tenha acontecido, por exemplo, porque você dormiu com a pessoa, ela engravidou e você foi forçado a casar, você deve enxergar isso como Deus unindo algo. Seja lá o que te levou ao casamento, seja bom ou ruim, você deve enxergar a mão de Deus nisso, agindo e unindo vocês dois. Você precisa acreditar nessas coisas porque há pouca fé quando, se as coisas vão bem, você acha que foi Deus que agiu. Quando você passa nas provas, Deus agiu. Quando você arruma um namorado ou namorada, Deus agiu. Quando você tem dinheiro, Deus está trabalhando. Isso é ter pouca fé, ó voz de pouca fé. Mas muita fé quando você realmente vê Deus cuidando de tudo e sabe que, se for pobreza, eu tenho a fé de que foi Deus quem trouxe. E é por isso que o apóstolo Paulo pôde dizer com convicção: fui instruído a passar fome e também a ter fartura. Sei ser humilhado e sei ter abundância. Ele diz: fui instruído. Recebi instruções de Deus. Estar satisfeito, passar fome, ser rico, é tudo vontade de Deus. Depende do que Deus quer para mim naquele momento específico quando estou satisfeito. Esse é o erro. Veja, você criou uma forma para Deus, colocou Deus em uma jaqueta. E é por isso que nem todo mundo deve estar em tempo integral. Porque não é vontade de Deus que todos estejam em tempo integral. Para algumas pessoas, é vontade de Deus que você não esteja em tempo integral. Essa é a vontade de Deus. Você nunca pode colocar Deus em uma jaqueta. Então, quando eu falei sobre tempo integral, você nunca deve dizer a Deus: isso e aquilo eu não farei. Porque assim que você faz isso, é você quem está entrando em erro. É você quem está entrando em erro. Você precisa estar aberto. Você pode estar muito bem. É verdade que talvez você não seja o tipo de pessoa que deveria ser missionário ou que deveria estar em tempo integral de forma alguma. Talvez, se você tentar isso algum dia, cometa o maior erro da sua vida. Mas você nunca deve excluir isso de suas opções.
Quando você aperta a opção, vai para tudo, menos essa. Quando você aperta opções, tempo integral não aparece. O quê? Excluir os resultados mais recentes, enviar isso completamente adiante e renomear. Por que razão é que o tempo integral, que realmente não deveria ser a opção principal, precisa estar absolutamente presente lá de todo? Afinal, break time igual 0.5s. Mas Deus é quem sabe melhor do que você que nem todo mundo é chamado ou deve ser um pastor em tempo integral, ou um ministro do evangelho em tempo integral, ou um missionário. Quero dizer, não podemos todos ser a mesma coisa. Não podemos, mas isso não pode, não deve ser excluído. Veja, deixe-me dizer uma coisa agora. Foi o que eu te disse. Eu disse para você não vir. Quando eu começo a dizer coisas, você pode dizer que estou xingando você. Deixa eu te dizer, você não vai se sair bem nesta vida. Enquanto você der opções a Deus, você não se sairá bem. E todos nós estaremos lá. E a tua pobreza e a tua carência se tornarão como uma montanha. Agora, não diga que estou te amaldiçoando, mas só quero te dizer uma coisa. Você pode pensar que nós, que servimos a Deus em tempo integral, vamos passar fome. Mas você vai se surpreender que quem vai passar fome é você. E aqueles que dedicam suas vidas a servir a Deus, por favor, esforcem-se para não viver em condições de pobreza. Porque nós, que estamos em serviço integral e dedicamos todo o nosso tempo a esta causa, vamos, sem dúvida, rir de você enquanto tenta desesperadamente parar de usar táxis. Finalmente, conseguir comprar um veículo próprio para sua locomoção diária. Nós, que vivemos em tempo integral, estaremos no nosso próprio carro. E vamos rir de você agora. Por que não vamos rir de você quando estivermos com você? Quando você não estiver lá? Tente garantir que você não seja pobre. Olha, um dia eu fui ao McDonald's em algum lugar e pedimos comida. Hambúrguer, batata, fritas. Todo mundo fez o pedido. Estávamos com um irmão no carro. Todo mundo falou. Aí esse aqui disse, eu quero um hambúrguer, quero isso, inclusive daquela marca. Ele também disse, eu quero isso, quero aquilo. Aí perguntaram para ela, qual bebida você vai querer? Coca, Fanta, milkshake. Aí perguntaram para o irmão, o que você vai querer? Ele disse, água gelada. Então escuta. Aí eu falei, ei, você vai tomar água gelada? Por quê? Por que você vai tomar água gelada? E olha, eu percebi que toda vez que a gente está comendo alguma coisa, ele não come isso, ele não come isso, ele não, ele está cuidando do coração dele, alguma coisa espera. Então esse foi o último hambúrguer com água gelada. Quando a gente está bebendo, você está bebendo. Quando ele disse isso, eu falei para o meu irmão, fiquei quieto, e aí a gente estava indo de carro. Eu falei, meu irmão, faz o favor de não morrer antes de mim. Porque se você morrer antes de mim com esse seu negócio de beber água, mesmo que eu vá fazer seu velório, eu vou rir.
não morre antes de eu morrer. Porque se você morrer depois de beber água gelada, vai ser porque você bebeu. Você não faz isso, não come isso, não come aquilo, não come aquilo outro e morre antes de mim. Estou te avisando antes de você morrer, e é assim que alguns de vocês são. Você está tentando proteger sua pele da pobreza, das dificuldades. Por isso que eu disse, garante que você compre um carro antes. Garante que você prospere antes de eu prosperar. Antes. Quando eu ver, vou rir de você. Você não quer ser missionário porque deseja garantir certas coisas para si mesmo ou porque busca algum tipo de benefício pessoal. Essa atitude, de fato, causa um grande sofrimento e dor nas pessoas que estão ao seu redor. Sim. Às vezes, quando estamos lá, tem certas coisas que eu não gosto de usar como exemplo para nós. Eu realmente não gosto, de forma alguma. Não gosto de usar exemplos. Mas, por favor, tente compreender o que estou querendo dizer. Compre todas as suas coisas. Compre tudo. Garanta que você compre todas as malas, seus sapatos, seus vestidos, seus móveis. Compre tudo, porque se você não comprar tudo e eu te visitar, tente ser rico. Tente conseguir dinheiro. Todas as coisas que você está procurando. Porque se você não conseguir e a gente te visitar, vamos rir por dentro. Vamos rir de você quando formos embora. Vamos rir ainda mais. Mas quando estivermos com você, vamos apenas ser simpáticos. Oi, irmão, como é que tá? Ó, e amém. Glória a Deus. Aleluia e por aí vai. A gente só tira umas fotos e aí você... Tira. Ah, você não entende as coisas que você vai procurar. Um dia, um irmão estava indo para algum lugar. Ele estava indo para o exterior para algo e eu disse para ele, que você encontre o que está procurando. Foi isso que eu disse, que você encontre o que você... Virou pior. Eu disse, isso não é uma bênção? Você encontra exatamente o que está procurando. O que você realmente está dizendo? Você está atrás de DVD players. Então você encontra. Está procurando. Você encontra. Está procurando dinheiro. O que quer que seja que você encontre. Tudo isso. Que você realmente encontre aquilo que está procurando com grande sucesso e que você consiga achar o que busca. Mas, por favor, faça um esforço para tentar achar isso antes que eu mesmo o encontre. Um dia eu vi um certo irmão e uma irmã que estavam seguindo certas coisas há anos. Então eu perguntei para eles, eu disse, vocês são ricos ou pobres? E ela disse que estou bem. Eu disse que você está bem? Você tem $1.000. Depois de 15 anos de trabalho duro, você conseguiu. Dinheiro. Ótimo. Isso é. Eles disseram, ah, sim, nós podemos conseguir. Eu disse, como você vai conseguir isso? Através do banco? Enquanto a pessoa falava, quanto deve? Então eles mencionam milhares. Não devo 1.000. Eu sou muito mais rico que você.
depois de você ter ido para Helópolis e Ranes e ter construído isso por anos. Eu não devo nada a ninguém, mesmo que eu não tenha nada. Eu não conheço ainda alguns de vocês. Drake time igual 0.5S. Sua pele é preciosa. Você quer que seus filhos falem com um sotaque britânico. Então certifique-se de que seu filho não se torne uma besta ou um homossexual e que ele cresça para ser uma pessoa respeitável e de sucesso. É crucial que você se esforce ao máximo para garantir que seu filho não se torne homossexual, pois existe a possibilidade real de que ele venha até nós com um sotaque britânico bastante distinto, explicando com uma calma e uma clareza que nos deixaria perplexos. Papai, sabe, no fundo, todos nós temos a liberdade de escolher O que realmente queremos para nossas vidas, não é mesmo? Papai, Deus nos deu o que verdadeiramente queremos. Então, por favor, me permita, de todo o coração, me apaixonar profundamente pelo maravilhoso Jim que se encontra bem aqui, ao meu lado, neste item. filho seja um homem branco. Garanta que seu filho não se torne o quê? Para quê? Certo. Agora, um pai mandou o seu filho estudar ciência da computação e, quando o jovem voltou para casa, disse que não acredita mais em Deus. Então, certifique-se de que o seu filho não venha um dia te dizer que não acredita em Deus, pois isso pode ser um grande choque. Enquanto você segue todas essas coisas, certifique-se de entender que Deus não está tentando tirar algo de você. Ele está tentando te libertar. E você não pode chegar a Deus com condições, tipo, não toque aqui. É como quando as pessoas se casam. Algumas pessoas, por causa das coisas ruins que fizeram na vida, colocam pequenas bandeiras vermelhas aqui e ali. Não toque aqui. Não faça isso. Nós não fazemos isso. Coloque a boca para fora. Não faça isso aqui. É por causa da sua maldade que você está se transferindo para o casamento. Como é que você tem regras E regulamentação. regulamentos ou você não entendeu a mensagem? Como chegamos a isso? O que eu estava tentando dizer é que você deve crer que as coisas vêm de Deus. Agora, o fato de você estar aqui, veja, se você estiver no campus, você pode pertencer ao CCF. Você pode pertencer ao UCF e pertencer à licenciatura. Você pode pertencer à Igreja Católica Cristã, LPU, Pentina, EP, Evangélica Presbiteriana, BSU. Qual é o quê? Baptiste, Gazu, Gamu. O que é Gamu? Ganian, Colheita Metodista, a Methodist Harvest, Seventh Day Adventist Stistista, Casa Real, Royal House, Assembly of God Church Musama, San Betel, a Promining Figure, Escola Pen Musama School, Capela Aramais. Olha, são 1000 opções. Olha você aqui. Como você veio parar aqui? Não pense que essas coisas acontecem por acidente. Estou dizendo que você está aí.
Você vê um irmão e se apaixona por ele. Você ou a irmã dele, você se apaixona. Você até dorme com ela por engano. E aí você acaba casando com a pessoa. Depois, mais tarde, você sente e diz: não foi Deus quem uniu esse casamento. Eu casei com essa pessoa por engano. Foi por causa da fornicação. Foi isso, foi aquilo. E isso aí. De igreja. Orou e teve um casamento ou uma cerimônia. Não inventa teorias dizendo que Deus não uniu. Nós fomos unidos por um erro. O casamento inteiro é um erro. Não estou dizendo que Deus uniu vocês através da fornicação, mas você tem que acreditar que foi Deus quem uniu vocês. É por isso que, quando Jesus lidava com pessoas que não eram inteligentes, ele dizia: eu te agradeço. Você leu isso? Eu te louvo, ó Senhor do céu, porque escondeste essas coisas dos sábios inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Então, quando você tem pequeninos na sua igreja, não precisa ficar triste. E quando os sábios e inteligentes não se juntaram, você não precisa dizer que essa não é uma igreja de verdade. Não é assim de qualquer jeito. Você tem que ser grato. E você tem Que dizer: Senhor, eu te agradeço pelo que escolheste, pelo que fizeste. Então agora, enquanto você está aqui, precisa enxergar que foi Deus quem te escolheu. E Deus te chamou e te trouxe aqui para ouvir o que você está ouvindo. Porque toda igreja é única. Cada igreja tem uma área de ministério divina e especial. Não é a única igreja. Se o mundo inteiro fosse composto só por igrejas Lighthouse, seria uma igreja muito ruim, inútil. É isso mesmo. Nós não somos os únicos. Nós estamos ouvindo apenas uma fração muito pequena do que Deus está fazendo. E por isso você precisa aceitar que estar nesse pequeno segmento é uma escolha de Deus. Você tem que acreditar que até os fios de cabelo contados. Seus dias contados. Você é um crente? Então acredite. Acreditar. Deus se moveu. Crer é crer em Deus. Você está aí? Sim. Então, quando você tem essa fé, você nunca vai considerar o fato de estar aqui como uma espécie de acaso ou algo que aconteceu. Nada está simplesmente acontecendo. Não é nada como se estivesse simplesmente acontecendo. Deus escolheu você. Ele escolheu você para vir aqui, ouvir o que você ouve, ver o que você vê. Abra, com feedback, em 1 Samuel. Certo. Pessoal, capítulo 9, versículo 15. E agora, um dia antes da chegada de Saul. Certo. Agora vamos ler o versículo 3. Isso seria mais fácil. Diz assim: agora, as jumentas de Quis, pai de Saul, eram do Senhor Quis. As jumentas de Quis, pai de Saul, estavam perdidas. Quis disse ao seu filho: Saul, pegue um dos servos, levante-se e vá procurar as jumentas. Ele passou pela região montanhosa de Efraim. O que estava acontecendo? Ele estava procurando o quê? As jumentas. Depois eles passaram pela terra de Xaralém. Eles não estavam lá, na terra de Benjamim, mas não os encontraram. Quando chegaram à terra de Zuf, Saul disse ao seu servo que estava com ele: vem, voltemos. Ou como meu pai deixará de se preocupar com os burros e ficará ansioso por nós. Versículo 6. Ele disse: eis que agora há um homem de Deus nesta cidade, e este homem é tido em honra. Agora, quem disse isso a ele foi o servo. O que está trazendo as ideias aqui?
Este homem é tido em honra. Tudo o que ele disse cumpre. Vamos até lá. Talvez ele possa nos dizer sobre a nossa jornada na qual nos colocamos. Então Saul disse ao servo: Veja, se formos, o que levaremos ao homem? O pão acabou o nosso saco e não há presente para levar ao homem de Deus. O que temos? E os 7 responderam a Saul: Eis que tenho na minha mão a 4ª parte de um ciclo de prata. Eu darei isso ao homem de Deus. Versículo 10. Saul disse aos 7: Bendito, vamos. E eles foram até a cidade onde estava o homem de Deus. Quando subiam a encosta em direção à cidade, encontraram algumas moças indo buscar água. E disseram a elas: Ele está aí, o vidente? E elas responderam: Está sim, ele está à sua frente. Apressem-se. Ele entrou. Porque o povo tem um sacrifício num lugar alto hoje. Assim que vocês entrarem na cidade, vão encontrá-lo antes que ele suba ao lugar alto para comer. Pois o povo não comerá até que ele chegue, porque é ele quem deve abençoar o sacrifício depois. Os convidados comerão agora. Subam, pois o encontrarão. Na cidade, alguém saía para o lugar alto. Escutem. Quando eles estavam entrando na cidade, Samuel estava saindo fazer o sacrifício. Então era como se ele fosse celebrar um casamento. Pessoas da cidade perguntaram a mulheres no caminho onde encontrar. Foi o servo quem teve a ideia, porque Saul disse: Não, vamos para casa. Meu pai agora vai parar de se preocupar com as jumentas. Agora ele vai se preocupar com a gente. Quero dizer, não há nada mais natural em sua ocorrência e na sequência ou desenrolar dos acontecimentos do que isso. E ainda assim, quero que você veja o versículo seguinte, o que Deus disse a Samuel no dia anterior. Agora, um dia antes da chegada de Saul, o Senhor havia revelado isso a Samuel, dizendo: Por volta desta hora amanhã, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. E você o ungirá para ser príncipe sobre o meu povo Israel. E ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus, pois eu considerei o meu povo. E quando Saul chegou, o Senhor disse: Eis o homem de quem te falei. Este será o governante do meu povo. Agora, aqui você vê os acontecimentos na terra, e você vê como acontece o que Deus diz. Mas Deus permitiu que esse detalhe fosse escrito para que você possa acreditar quando Deus lhe disser que Ele o escolheu para estar aqui. Ele chamou você para ouvir isso. Ele chamou você para fazer parte da luz. Ele chamou um membro das igrejas dos faróis. Ele chamou missionário. Ele chamou ficar de pé. Parece que estava conversando com seu servo. Você estava conversando com seu servo, e seu servo trouxe a ideia. Vamos lá. Seu serviço, até mesmo sua ideia, não foi que você rezou. Você nunca rezou. Não houve oração. Não houve jejum. Você não vai começar. Ele disse: Vamos. Então ele disse: Vamos lá. E quando você for, pergunte a alguém. As mulheres disseram: Vá. Porque ele vai celebrar o casamento nessa época. Se você for rápido, vai encontrá-lo. Enquanto você ia, ele tinha acabado de sair de casa e vinha, e ele te encontra no caminho. Enquanto isso, começou com os jumentos se perdendo. O jumento falou claramente então seu pai, com grande sabedoria, te enviou para este lugar, e agora me diz, com toda a sua atenção, qual dessas coisas extraordinárias você realmente vê diante de seus olhos? Seria um anjo celestial enviando uma canção melodiosa ou talvez uma voz misteriosa acompanhada por uma luz brilhante e etérea? Enquanto isso, ele estava prestes a se tornar ungido do Senhor através de conversas sobre jumentos. Parecia até que algo ruim tinha acontecido. Meus jumentos sumiram e minha tentativa de encontrar o jumento também não está funcionando. O Senhor simplesmente diz a Samuel: Amanhã à tarde vou enviar alguém. Vou enviá-lo até você.
Amanhã à tarde estou enviando. Estou enviando é igual a seus jumentos estão se perdendo. Estou enviando é igual ao seu servo trazendo ideias. Estou enviando é igual às senhoras que te dão conselhos sobre como chegar lá. Estou enviando isso é igual a alguém que já terminou de arrumar todas as suas coisas para ir e oficiar. Estou enviando isso é igual aos jumentos que não se encontram até que você esteja perto da casa do profeta. Estou enviando para você. Então, o tempo todo você está sendo enviado. Então, veja, você está sentado aqui. Alguns de vocês estavam na Nigéria. Deus disse, estou enviando alguns de vocês para o Síria porque estou enviando vocês. Mas você pensou que era um castelão que estava fazendo coisas. Mas Deus disse que enviaria algumas pessoas de onde quer que eu as enviasse para você. Todos vocês e eu também. Deus me envia. Deus te manda que parece só conversa fiada, relacionamentos comuns, problemas da vida que se quebram. Mas Jesus não pensava assim. Jesus, quando viu isso, foi e orou e os escolheu. Mais tarde ele disse, eu escolhi você. Um de vocês é um demônio. Ele pensou sobre isso e os escolheu. Mas depois de escolher, ele acredita que foi Deus quem escolheu pessoas não inteligentes, não sábias. Ele foi até falhar e disse a Judas e aos outros que foi ele quem os escolheu. Eu mesmo selecionei vocês. E um de vocês disse, agora, quando ele estava falando em outro lugar, ele diz, ó Deus, por que tu escolheste? Ninguém pode vir se o Pai não o trouxer. Então acredito que cada um de vocês foi selecionado por Deus. Atrai vocês. Deus traz, escolhe e atrai. Ele chama vocês. E quando você começa a pensar dessa forma, você para de tomar tudo ao seu redor como garantido. É isso. Sim. E você começa a perceber que, meu Deus, há algo verdadeiramente sobrenatural neste dia, algo realmente especial. Quantos conseguem ver a mão de Deus em algum lugar? Você vê isso porque foram os jumentos que estavam perdidos. Você não pode ver a mão de Deus. Você só consegue ver burros. Você sabe o que te leva a uma jornada? Às vezes, um pouco de sorte, um pouco de problema. Às vezes, um pouco de sorte e alguns problemas dão início à jornada do destino. Pé. Às vezes é um problema de falta, alguma dificuldade, algum senial, muitos. Quando caímos nas mãos de Deus, é isso que nos confunde. A gente sempre sente que, se Deus me chamasse do jeito que chamou o apóstolo Paulo, então eu teria uma luz, uma voz. Mas isso é só mídia. Eu só estava andando, trabalhando, e meu pai me mandou. Eu disse para ela que não conseguia encontrar. Aí eu estava indo para casa. Tive uma ideia. Quando ouvi a ideia do meu servo. Aí viemos aqui, 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 aqui. Aí ele disse, não é porque o Senhor quis assim para mim? Desde que comecei a enxergar essas coisas, eu tenho. Eu parei de dar como garantidas as pessoas que estão na minha vida. Eu as vejo como presentes. Escolhas de Deus, decisões, escolhas da lei já estão decididas. Ele é escolhido. Ele escolheu, selecionou. Você vem, você vem, você vem. E é no céu que vamos olhar para trás e ver tudo isso. Mas é importante que você comece a pensar rápido. Ei, não é por acaso que alguns de vocês tiveram pessoas queridas que te deixaram.
É muito bom que tenham te deixado. Você precisa acreditar que não pode se casar com alguém que Deus não escolheu. E quando você se casa e as coisas começam, as coisas que você não gosta aparecem. Lembre-se, isso também faz parte da bênção que vem. Alguns de vocês não conseguiram tecnologia, então conseguiram outra coisa. Alguns de vocês não conseguiram outra coisa. Vocês conseguiram tecnologia. Alguns de vocês não conseguiram tecnologia. Vocês conseguiram Kevas. Alguns de vocês não conseguiram Kevas. Vocês conseguiram Politécnico. Pode parecer que você só não foi bem em física ou não foi bem em matemática. É o formato que você não conseguiu se sair bem. Esse foi o começo da jornada. Você teve média 18 em vez de média 12. Ou em vez de média 7, teve média 10. Então, o fato de você ter tirado 18 te levou a algum lugar. Entendeu? Te levou para outro lugar. Agora você está se perguntando: foi só meu fracasso muito danoso nas provas que me trouxe até aqui? Tenho certeza que Saul estava dizendo que foi só meu fracasso em cuidar do cachorro ao invés de manter meus olhos nos burros. Agora os burros já foram. Agora tenho que começar tudo de novo. Se ao menos eu estivesse sempre pensando, sempre concentrado. É minha falta de concentração nessa vida. Eu não vi a questão 5. Eu vi uma. Sim, veja bem, alguns anos atrás eu fui para a Inglaterra. Depois do nível A, meu tio realmente queria que eu fosse para a faculdade de medicina na Inglaterra. Break time igual 0.5S. Então ele queria que eu fosse para o 6º ano na Inglaterra. Mas eu disse não, eu não quero. E veja, eu tinha nascido de novo recentemente, tinha comunhão e amigos. Então eu disse não, eu não posso ir. E meu tio perguntou: que igreja é essa? Então ele me colocou no carro e me levou para as diferentes igrejas da região. Ele disse: isso é uma igreja. Depois seguimos e ele disse: isso é uma igreja. Depois seguimos de novo e ele disse: isso é uma igreja. O que você está dizendo? Ele estava tão convencido e tão determinado que eu deveria estudar na Inglaterra e ele ia pagar tudo. E meu pai não se importava. Depois ele me levou à escola onde queria que eu estudasse para conversar com o diretor. Uma escola de brancos, pessoas brancas. Ele me levou. Ele disse: essa é a escola onde eles vão estudar. E o motivo de você não querer ir para a escola. Você não conhece o tipo de escola, o quanto é boa e agradável. Então ele me levou à escola, conversou com o diretor, com os professores e tudo mais. Disse: meu sobrinho vai passar o dia inteiro na escola para se ambientar, para ter uma experiência de exposição escolar. Escute, escute, nós não estaremos aqui hoje. Depois que fiquei lá, percebo que era como se eu fosse uma pessoa teimosa.
determinada. Eu disse não. O motivo principal é que eu tinha uma escritura muito clara na minha mente que dizia para não abandonar a congregação de vocês mesmos, de forma alguma. Isso era a única coisa que estava na minha cabeça. Olha, era um versículo que estava na minha mente. Então isso me deixou extremamente resoluto e determinado quando eu disse aquilo. E eu tinha essa imagem, que era de um fogareiro com carvão, com o fogo aceso. Todos os carvões estão quentes, mas se você tirar um e colocar de lado, ele vai esfriar e apagar. Essas coisas estavam ligadas àquela escritura. Escuta, escuta com atenção. A escritura e esta imagem são a janela do versículo. Não deixem de se reunir de forma alguma. Então o carvão é tirado e esfria. Eu disse, é isso que vai acontecer comigo se eu for afastado da minha comunhão, que agora encontrei na escola Timóteo. Então, eu estava decidido, mesmo quando meu tio. Eu fui humildemente para a escola. Meu tio tentou me apresentar a muitas coisas além da escola. Ele tentou me apresentar a boates e bares. Ele disse que eu tinha uma vida entediante, que eu não estava vivendo uma vida normal como um jovem que está crescendo. Então ele insistiu para que eu fosse a um bar tomar uma bebida. Então ele me levou. Ele fez o filho dele me levar uma noite. Você vai. E eu tive que ir. Fui lá, sentei. Trouxeram as bebidas. Ele disse, o que vai fazer? Ele disse, quero cozinhar porque eles cozinham. Eu bebi. Fiquei sentado lá com essas pessoas brancas. Brancas porque estavam longe da terra. Comunidade branca. Fiquei lá quieto. Bebi aquilo. Fiquei sentado até a hora de voltar. Eu não sou uma pessoa normal. Quando me levaram para a escola, depois de dar uma volta em 1 hora, eu disse, não tem nada aqui de que eu precise. Não tem nada aqui que seja bom para mim. Eu já vi tudo. Que horas meu tio vai vir me buscar? Olhei a hora e disse, com licença, e saí da escola. Fui para a cidade e parei. Alguém perguntou, por favor, você sabe se tem alguma livraria cristã nesta cidade? E me mostraram uma livraria cristã e eu fui até lá e passei meu tempo ali. Quando chegou a hora de ser buscado, eu voltei, retornei e fiquei lá esperando humildemente. E fui buscado no final do dia. E quando me perguntaram, você quer? Eu disse, não, eu não quero. Eu quero voltar para Gana. Eu quero voltar para Gana para estudar. Eu vou estudar em Gana. Eu não vou estudar na Inglaterra. Você e você. Olhando para trás, você era teimoso. Hoje seria isso e aquilo. Mas eu disse, a tolice, algo espiritual. Muita sabedoria espiritual, mas era uma certa dureza. Porque você pode imaginar o que meu tio passou comigo em tudo isso. E meu tio realmente é meu tio favorito. Recentemente fui visitá-lo. Ele ficou tão feliz. Ele não estava bem. Eu fui vê-lo. Ele é um tio muito querido para mim. Sempre teve tempo para mim. Tentou me ajudar na minha vida. Mas hoje ele disse, pai, venha, se vier, ore por mim. Quando fui lá, orei por mim. Na verdade, os filhos dele estavam dizendo que ele ficou tão transformado só por eu ter ido vê-lo. Ele ficou emocionado. Então, o ponto que tento mostrar é que todas as coisas te levaram a um lugar. Até mesmo a estupidez. Estou te dizendo, é Deus quem permitiu que você fosse tolo, porque os que não têm inteligência foram escolhidos. Alguns de vocês, a inteligência, Deus que deu para vocês. É quando eu vejo pessoas que vão bem na escola e acham que são boas demais para a igreja. É como se fossem luxuosas demais, deliciosas demais, delicadas demais, boas demais, inteligentes demais. Você vai bem demais na escola. Eu não quero ir para a escola. Agora eu vou para a escola.
Eu não quero que a gente fale como touros. É Deus quem está fazendo tudo. Eu vim aqui, conheci minha esposa aqui, conheci o reverendo Sai aqui, conheci o pastor Ed na minha escola SP em Shimoto. Conheci todas as pessoas que trabalham comigo em diferentes fases. Alguns deles ficaram escondidos de mim até certo momento. Depois, eles foram revelados. Eu vejo tudo isso como escolha de Deus. Porque todos vocês, estudantes que estão aqui, sabem, alguns de vocês realmente se sentem atraídos por mim. O coração de vocês está comigo. Isso não é algo natural. É algo que Deus colocou. Deus, por favor. Deus, por favor. Deus, por favor. É algo sobrenatural. Porque tem algumas pessoas que, quando me veem, simplesmente, ontem fui buscar minha filha na escola e estava sentado no carro, dando ré. Aconteceu que eu bloqueei alguém, então estava tentando tirar o carro do caminho. Enquanto eu dava ré, pensei, essa ré está demorando. Senti a pessoa irritada. Ela podia ver, sabia onde era, na escola Lighthouse. Parei meu carro e disse, por favor, pode passar. Aí você tinha que ver ela falando todo tipo de coisa e passando de carro. Sabe, tem gente que me odeia. Tem pessoas que realmente ficam irritadas comigo. Tem pessoas que ouvem minha pregação e dizem, isso é pregação? Tem pessoas que não têm interesse. Tá vendo? Então, você está interessado. Você gosta disso. Eu estou tentando. O ponto que estou tentando te mostrar é que nem todo mundo que está aqui é chamado, trazido, interessado, até mesmo é atraído por Deus. Então não tome essas coisas como garantidas. Elas são obra do Senhor e isso é maravilhoso. O desejo é sobrenatural. O desejo é sobrenatural. Veja, quando você é um homem jovem e se casa com uma mulher jovem, é como se tivesse um bebê. Mas enfim, não vou entrar nesse assunto. Se um homem jovem casa cedo, você vai perceber que ele se interessa mais por sexo do que há. Não, por favor, não gritem com ele. O homem jovem se interessa mais por sexo do que a mulher jovem, porque o homem tem mais desejo. À medida que você envelhece, o desejo do homem diminui e a disponibilidade da mulher aumenta. Surpreendente. Então você vê muitos homens indo trabalhar e voltando para casa para deitar como cachorros mortos. Mas é difícil acreditar nisso quando você é jovem, porque não consegue imaginar uma vida sem os desejos que tem. Mas existe uma vida sem esses desejos. Se você não sabe, estou te dizendo, você vai ficar lá como uma estátua de sal, sem nenhum desejo, sem nenhum interesse. Entendeu? E é só aí que você começa a perceber que o desejo também é algo especial que é dado. Caso contrário, você não vai se casar. Você não vai. Se você não tiver desejo, você vai enxergar aquilo que deseja como feio. Vou explicar de novo porque você não entendeu. Eu disse, jovens, se vocês não tivessem um lugar de desejo dentro de vocês, por Deus, aquilo que vocês desejam agora vocês viriam como feio e até como algo sujo, com cheiro ruim, feio, nada atraente. Mas é por causa do seu desejo forte. É por isso que você insiste. Às vezes você vê as pessoas quando vão se casar. Mas o que o cara viu não é o que você está vendo. O que foi que ele viu? É sobrenatural. Algo que eu acho muito impressionante. O caminho de um homem com uma donzela está além da sua compreensão. E você vê que é algo que Deus colocou. E é por isso que em Eclesiastes diz que quando o desejo falhar, quando John Wesley tinha 90 anos e estava se preparando para morrer, uma jovem bonita passou por ali e estava ajudando a fazer algumas coisas. Ele estava dizendo, de que adianta a beleza de todas essas pessoas para mim aqui?
desejo, interesse, sentimentos, isso vem de Deus. Mulheres, sabem, confiam em si, são boazinhas. Alguém gosta de você. Até o seu comportamento, seu caráter, por favor, sua chatice, são outras mulheres que sabem disso. E você sabe, você se conhece. É por isso que muitas mulheres são inseguras, mas elas sabem, no fundo, que não são boazinhas. Elas não são pessoas legais. Não estou falando só com elas, estou falando com todo mundo. Então, quando você vê um irmão interessado na garota, vocês todos pensam, não sabe o tipo de cego que é? É daí que veio essa expressão. O amor é cego. É como se você não conseguisse enxergar direito, mas alguma coisa está ali e você vê. É assim que você deve responder. No ministério, você não enxerga claramente dinheiro ou riquezas. Você vê Deus e é puxado fortemente pela vontade dele. Sem isso, você não consegue fazer. Você não consegue. Isso não é uma carreira. Para quê? Afinal, se fosse carreira, eu estaria te dizendo outras coisas. Eu estaria te dizendo para ter uma visão para a sua vida, uma meta. Escreva isso. Estabeleça metas alcançáveis e menos difíceis. Objetivos de curto e longo prazo, prazo para alcançá-los. O que mais? Casado. Falha de resposta. Sim. Atitude positiva para atingir seus objetivos. Planos de backup. Plano. Sim. Plano A, plano B e plano C talvez. Sim. Você entendeu? É sobre isso que falaremos. Mas não falo sobre essas coisas. Coloquei na caixa. Sim, cheio. Veja, quando Paulo disse, considero todas as coisas, ele disse, considero minha educação, minhas conquistas, meu trabalho como fezes de banheiro. Da próxima vez que você for ao banheiro, olhe para aquilo, meu diploma, tudo meu está ali, só dá descarga. E vai embora e não volta mais. Tá vendo? É por isso que eu não quero que você venha. Um dia eu estava pregando. Alguém disse que eu estava pregando contra o trabalho honesto. Sabe, disseram que eu estava afastando as pessoas do trabalho honesto, do trabalho secular. Tá vendo? Agora você entende por que eu não queria que você viesse. Agora você acha que eu sou contra o seu esforço, o seu trabalho duro, contra o seu trabalho honesto, qualquer trabalho que te dê dinheiro. Você está aí? Então, você acredita que foi Deus quem te trouxe aqui? Ou você acha que foram burros que te trouxeram aqui? Ou você acha que foi sua falta de concentração? O que você acha? Tem certeza de que acredita? Sente-se. Tudo bem. Então agora você pode ver como Deus nos escolhe em nossas vidas para trabalhar para Ele. Não é verdade? Circunstâncias incríveis. Alguém cuja vida foi marcada por circunstâncias em seu chamado. Também é estranho, bem estranho, é o Davi. A gente nem tem uma história assim para Davi.
mas você só vê ele mencionando certas coisas. E ao mencionar todas essas coisas importantes, dá perfeitamente para ver que havia um contexto muito específico, algo significativo que aconteceu com o rei Davi, que abençoou o pai dele, ou a mãe, ou até mesmo ele próprio, e isso fez tocar profundamente. Mas isso seria o motivo pelo qual ele seria convidado para a casa do rei. Foi aí que ele aprendeu a ser rei. Eu ia ser o responsável. Break time igual 0.5S era como se eu fosse apenas o tipo musical principal, que seria a base fundamental para todo o livro dos Salmos. São todas belas canções, de fato. O Senhor é o meu pastor. É tudo isso. São todas canções. E muitas das profecias sobre Cristo estão nesses salmos. Mas a maioria de nós superficial que algo como os salmos está fora. Leio apenas Efésios ou Coríntios. Profundo para nós. É por isso que não lemos salmos. Você está aí? Sim. Ele iria lutar com grandes e perigosos leões na vastidão do deserto. Também faria parte da morte. A coisa toda. Lutando com leões, ursos, o plano de Deus está funcionando. Ele está prestes a escolher um matador de ursos e um matador de leões. E eu lhe digo, um assassino badar não é uma pessoa pequena. E um matador de leões. Já fui mordido por um leão antes. Como você me vê aqui em pé? Há coisas pelas quais já passei. Já fui mordido. E eu te digo, a força da mandíbula de um leão é, na verdade, mais forte do que a de um tubarão. As duas são as mordidas de mandíbula mais fortes que você pode ter. E o motivo de eu estar aqui é porque fui mordido por um leão filhote. Mas a força e a capacidade de um filhote tão jovem para realizar algo tão extraordinário e impressionante como isso são verdadeiramente notáveis, a ponto de eu realmente não querer me aproximar, nem mesmo chegar perto, de um adolescente de verdade, considerando o potencial de energia e imprevisibilidade que eles podem demonstrar. Tudo isso. Esse foi o motivo. Esse foi outro motivo pelo qual Davi foi levado até lá. Então, houve 3 vezes em que ele foi apresentado a Saul. Nunca se lembrava dele. Era apresentado a ele. Mesmo quando ele foi matar Golias e voltou. Ele perguntou, quem é esse cara? Quem é esse cara que matou primeiro? Ele era para ser apresentado. Eu posso matá-lo. Disse, ok, você pode ir matar. Saul não se interessava pelas pessoas quando ele matou. Ele voltou e disse, quem é o cara que trouxeram? Disseram, esse é o cara. E ele era a mesma pessoa que dizia, mano, preciso de alguém para tocar isso aqui para acalmar. Ele era trazido, mas toda vez ele não se lembrava. Havia um motivo para trazer Davi para o lugar onde ele precisava estar. Estava no seu passado. É porque meu pai não gosta de mim. É verdade que seu pai não gosta de você, mas isso é uma coisa boa. Por que se você mandou seu filho ir cuidar das ovelhas e ele volta para casa um dia dizendo que quase foi morto por um leão? Por que você o mandaria de volta para o mesmo lugar? Aí ele volta e um urso quase o pega. E você percebe que seu filho vai acabar morrendo um dia. Mas ele foi mandado de volta. Ele seria devorado. O filho.
seu filho seria mastigado. Ele foi mandado de volta. Quando Samuel veio e disse que precisava ungir alguém, ele trouxe todos os filhos e cada um era: esses são meus filhos. Como se Davi não fosse meu filho, nem é meu filho. Esses são todos os meus filhos. Misericórdia. Quero dizer, o profeta precisou de uma dose extra de conhecimento para tirar Davi daquela floresta. Quase descartaram a misericórdia. O pai não gosta de você. Isso fazia parte de todo o acordo. Amém. Levantem as mãos. Pai, obrigado pela tua bênção. Em nome de Jesus, amém.